Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, hoje, 5 de agosto, a igreja traz como reflexão para nós o evangelho tirado de São Mateus, capítulo 14, versos do 13 ao 21. Jesus fala, São Mateus fala aqui sobre a primeira multiplicação dos pães. Nós sabemos que tudo isso era, vamos dizer assim, que uma preliminar, uma preparação para os apóstolos e para a multidão e também para nós a respeito daquilo que viria a ser a Eucaristia. E a igreja vive da Eucaristia. Deus, na pessoa do Filho Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, nos alimenta. Então, o alimento é o próprio Jesus, mas Deus, Pai, que nos dá o pão do céu, não quis fazer isso sozinho. Ele quis servir-se daqueles que ele escolheu por meio do seu Filho para ser os bispos, os apóstolos, aqueles que iriam governar, santificar e ensinar a igreja. Veja o que é dito aqui na multiplicação dos pães por São Mateus. A essa notícia, Jesus partiu dali, a notícia a respeito da morte de João Batista. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Então Jesus soube da notícia da morte de João Batista e queria se retirar. Jesus também é humano, 100% Deus, 100% homem. Então Jesus com certeza sentiu a morte de João Batista, né? Como sentiu a morte de Lázaro, e é dito que por Lázaro até chorar ele chorou, né? Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguia a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus, essa numerosa multidão, quando desembarcou-se, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Então Jesus vê a multidão e cura. Então Jesus nos vê e Jesus nos cura. Jesus deseja nos curar. Isso é o propósito maior de Deus na pessoa do seu Filho. É nos curar, principalmente do pecado, né? Principalmente das doenças espirituais. Cai a tarde, agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar víveres na cidade. Então, os apóstolos ainda não se deram conta da missão deles. E vai dizer, olha, manda a multidão ir se alimentar, procurar alimento. Já está tarde. Então, era como que os apóstolos estivessem dizendo assim, olha, eles vão se alimentar por conta própria. Mas nada no mundo que nós busquemos por conta própria, não sei, aqui eu falo de coisas do mundo, nos alimentará. E é por isso que Jesus intervém. Jesus, porém, respondeu: não é necessário dar-lhes vós mesmo de comer. Então Jesus diz que não é necessário mandar eles ir embora. Jesus manda que os apóstolos deem eles mesmos de comer. Esta é a função da igreja. A função da igreja não é mandar as pessoas para o mundo procurar alimento. O alimento do povo, das multidões, está na igreja. E a igreja mesmo é quem deve dar de comer. Isso é o que Jesus diz aqui aos apóstolos. Jesus, porém, respondeu: não é necessário, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas disseram eles, né? Aí a igreja pode até dizer, né? Na pessoa de alguns padres, alguns bispos, mas disseram eles: nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Então, é como se eles dissessem assim, olha, nós temos aqui, mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para alimentar o povo? O que nós temos são algumas migalhazinhas, mas o que é isso para alimentar o povo? Aí é onde entra a ação sobrenatural de Deus. Nós, igreja, principalmente na pessoa dos bispos, dos padres, dos diáconos, nós temos que alimentar a multidão que está faminta de Deus. Mas o que nós temos é nada para alimentar esse povo. Só que Jesus mostra para nós que existe algo sobrenatural que ele nos dá. Trazei
trazei-mos, disse-lhes ele. Então Jesus manda que tragam o que eles têm. Mandou então a multidão assentar-se na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os, partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Então, Jesus faz o milagre sobrenatural e dá aos apóstolos para que os apóstolos dê ao povo. Então a Eucaristia é exatamente isso. Um padre, sem ser ordenado, ele pode pegar milhões de hóstias e celebrar milhões de missas para dar ao povo. Mas não vai ser pão do céu, não vai alimentar o povo. Vai ser apenas, entre aspas aqui, né? Como a Eucaristia não vai estar consagrada, eu vou usar essa expressão que não é adequada. Vai ser apenas migalhas. Mas quando Jesus ordena os apóstolos, quando Jesus dá aos apóstolos esse poder e aos seus sucessores, aí sim, quando um padre celebra a Eucaristia, aí esse alimento dura para a vida eterna, sacia a fome daquelas pessoas e ainda dura para a vida eterna. Todos, versículo 20, todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram recolheram 12 cestos cheios. Esses 12 cestos cheios que recolheram dos que sobraram, cada apóstolo recolheu um cesto. Isso significa que cada um deles, agora ordenados, tem autoridade e poder para fazer com que a Eucaristia se transubstancie no corpo e no sangue de Cristo e assim as pessoas possam ser alimentadas. E aí, concluindo o evangelho de hoje, ora, os convivas foram aproximadamente 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, a Eucaristia alimenta milhões de pessoas mundo afora. Agora, porém, se alimenta da Eucaristia aqueles que creem e aqueles que, como essas multidões, procuram Jesus, buscam Jesus. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a graça e a fé na Eucaristia para buscarmos o Senhor e nos alimentarmos dele. Dá uma curtida no vídeo, se você ainda não curtiu o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e comenta, pelo menos aí para movimentar o canal. Deus abençoe.